Você não está rico e não é por falta de esforço, não é por falta de plano e muito menos por falta de merecimento. É porque um único pensamento proibido está agindo como um parasita, roubando sua frequência de prosperidade e silenciosamente destruindo seu futuro. O que a maioria leu em Pense e Enriqueça é a versão de fachada. Mas hoje você está prestes a ouvir a verdade que Andrew Carnegie e Napoleon Hill codificaram para que o sistema não pudesse te controlar. Hill avisa: o segredo real não é sobre dinheiro. É sobre uma prisão mental invisível que a elite não quer que você descubra. Você já parou para pensar por quê? Mesmo visualizando e afirmando, o dinheiro nunca se sustenta. A resposta é brutal e emocional. Você está vibrando na frequência do seu pior medo, e não é o medo que você pensa que tem. Eu vou te mostrar qual dos 6 medos básicos de Hill é a trava energética, que anula todas as suas conquistas, fazendo você atrair exatamente aquilo que mais teme. Se você sente que sua vida está em looping, repetindo os mesmos fracassos financeiros, este vídeo é o despertar que você nunca recebeu. Fique comigo até o final, porque você vai entender como o seu subconsciente foi programado para sabotar sua riqueza. Prepare-se para aniquilar esse parasita. Antes de virarmos a chave, eu te convido a se juntar à comunidade que está rompendo essa prisão. Inscreva-se no canal Dimensão da Abundância e ative o sino para nunca mais ser refém do pensamento proibido. A sua transformação começa agora. Se você pensava que Napoleon Hill era apenas um biógrafo sortudo que virou guru de vendas no século passado, prepare-se para ter sua mente hackeada. A verdadeira história de Hill é o primeiro e mais importante código que ele escondeu. É a prova de que o seu sucesso ou a sua falta dele não é acaso, é engenharia. Hill não foi à procura de sucesso. Ele foi escolhido para uma missão que era secreta, perigosa e que mudaria o futuro da humanidade, contanto que ninguém entendesse o que ele estava fazendo. O convite que valia um império e uma alma. A jornada de Hill começou com um encontro que parece ter saído de um filme de sociedades secretas. O convite misterioso de Andrew Carnegie, o magnata do aço, um dos homens mais ricos e poderosos da história. Mas Carnegie não estava procurando um escritor. Ele buscava um herdeiro espiritual, um mensageiro. Imagine a cena. Hill, um jornalista humilde e inexperiente, na frente do homem que construiu impérios. Carnegie fez uma proposta que testou Hill até o limite. Ele queria que Hill investigasse a vida dos 500 homens mais bem-sucedidos do mundo, sem remuneração, por 20 anos, para descobrir o elo invisível que os ligava. O tempo todo você foi levado a crer que isso era um projeto acadêmico. Mentira. Carnegie sabia que o verdadeiro poder desses homens não estava no aço, no petróleo ou nas ferrovias. Estava na frequência mental que eles emitiam. Carnegie era ligado a grupos filosóficos que estudavam a mente, a vibração e as leis cósmicas, o que hoje chamamos de física quântica da manifestação. A escolha proibida. Mente aberta ao invisível Hill foi escolhido por um motivo. Ele não tinha credenciais acadêmicas. Ele tinha algo muito mais raro e, para Carnegie, mais valioso: a mente aberta para o invisível. Enquanto os céticos viam apenas materialismo, Hill via energia, vibração e fé como uma força eletromagnética. Carnegie precisava de alguém com a coragem de um profeta e a habilidade de um espião. Ele estava dando a Hill o conhecimento para quebrar o sistema que ele mesmo ajudou a construir. O código de guerra contra o medo. A missão secreta não era simplesmente catalogar hábitos. A missão era decifrar e codificar o padrão oculto que ligava todos esses titãs. O entendimento do poder mental, vibracional e espiritual por trás do sucesso. E aqui está a parte que mexe no seu sentimental e explica por que você está travado. O plano secreto de Carnegie era tornar esse conhecimento acessível, mas disfarçado. Ele desafiou Hill a embrulhar os segredos da criação da riqueza em uma linguagem de autoajuda simples, a linguagem do desejo ardente, do planejamento organizado, para que o público pudesse engolir, mas que só os mentalmente despertos fossem capazes de decifrar o verdadeiro código. Por quê?
porque Hill e Carnegie sabiam que revelar a verdade nua e crua, que seu pensamento é uma antena quântica, os colocaria contra o sistema de educação, contra o sistema financeiro e contra o establishment, que lucra mantendo você na ignorância e, crucialmente, no medo. O livro Pense e Enriqueça é, na verdade, um código de guerra contra o seu medo, disfarçado de manual de finanças. É um mapa para você recuperar sua soberania mental. Pense agora. Se você tivesse descoberto esse poder da mente há 10 anos, mas estivesse cercado de pessoas que te chamavam de louco ou que duvidavam de você, você teria falado abertamente. Deixe sua resposta aqui nos comentários. Qual você acha que é a estrutura de poder que mais teme que você descubra que a mente é a única fonte da sua riqueza? Com certeza. O terceiro tópico, o segredo revelado, é o momento de entregar a promessa do vídeo, conectando a frustração do espectador, a dor, diretamente com o código oculto de Hill. Vamos desenvolvê-lo com alta dose de mistério e impacto emocional, utilizando cerca de 300 caracteres e incluindo o pedido para curtir o vídeo. Você viu que Napoleon Hill foi um iniciado, escolhido para codificar um poder. Agora vamos desativar o mecanismo de autossabotagem que opera em você. O que a maioria das pessoas faz com Pense e Enriqueça é tratá-lo como uma receita de bolo, 13 passos mecânicos. Elas pegam o desejo ardente, fazem um plano, repetem afirmações e nada acontece. A prosperidade não se manifesta. A dor que você sente é a frustração de seguir a receita de fachada sem o ingrediente secreto. Pense e Enriqueça é um manual de física quântica. O verdadeiro propósito do livro não é sobre trabalho duro ou ficar rico com esforço. Ele é, acima de tudo, um manual vibracional disfarçado. Hill usou palavras simples para descrever fenômenos complexos, para que o sistema não pudesse censurá-lo, nem ridicularizá-lo como esotérico. Você precisa urgentemente redefinir os termos dele. Desejo ardente. Hill não estava falando sobre querer muito. Ele estava falando sobre magnetismo. O desejo, quando misturado com a emoção correta, transforma sua mente em um ímã biológico. Fé não é religião. É frequência emocional. É a certeza inabalável, a vibração mais alta que você pode emitir. O estado de já é real. Subconsciente. Não é um arquivo. É o ponto de acesso à realidade quântica. É o transmissor que envia sua frequência para o campo invisível, onde as ideias se transformam em matéria. O livro é um ritual mental, um guia para você treinar a sua mente e se conectar com o campo invisível da criação. A mente é uma antena. Seu pensamento proibido é o ruído. Hill descobriu algo que a ciência só aceitou 100 anos depois. Sua mente não é um gerador de pensamentos, é uma antena viva. Quando você emite pensamentos com emoção profunda, como a fé, você alinha seu campo vibracional com a realidade que deseja. Essa é a lei da atração em seu núcleo mais científico e poderoso. É por isso que você repete afirmações e visualizações. Você está programando a frequência da sua antena. Mas e o pensamento proibido que está te destruindo? Ele é o ruído eletromagnético que bloqueia totalmente a recepção da riqueza. Hill sabia que se falasse abertamente sobre vibrações de baixa frequência, manipulação energética ou espiritualidade aplicada, seria silenciado. Então, ele camuflou a maior pista do livro. A pista de Hill. O segredo não está escrito. Hill afirmou categoricamente: o segredo real não está escrito nas páginas. Ele está nas entrelinhas. Essa é a senha. O que está escondido ali, que toca diretamente na sua dor, é a revelação de que o medo é a arma que o sistema usa para te paralisar. Enquanto você tenta manifestar riqueza, o seu pensamento proibido, o medo inconsciente, está emitindo uma frequência mais forte e constante, dizendo ao universo: não mereço, é muito arriscado, vou perder tudo. O medo é a frequência que bloqueia a prosperidade. Ele age como uma trava energética, impedindo que a abundância se manifeste na sua dimensão. Quando Hill lista os 6 medos básicos, pobreza, julgamento, doença, etc.,
Ele está, na verdade, listando as 6 baixas frequências que mantêm a maioria das pessoas na escassez. Enquanto você vibra no medo, você atrai exatamente aquilo que teme: a falta, a crítica, a doença. Se você está sentindo a verdade por trás dessas palavras, se isso ressoa com a sua luta, me ajude a espalhar este código secreto para mais pessoas que precisam despertar. Curta este vídeo agora. O livro de Hill não é apenas sobre pensar. É sobre treinar o pensamento até que ele se torne uma frequência pura, livre do medo, capaz de criar realidades materiais. Nas próximas etapas, vamos desvendar como Hill, através de sua conexão com inteligências invisíveis, ensinou a neutralizar esse pensamento proibido e a dominar o sexto sentido, a arte de se conectar com a fonte da riqueza. Se o conhecimento de Hill é tão poderoso e verdadeiro, por que ele não é ensinado nas escolas? Por que as universidades o ignoram? E por que a maioria dos CEOs que o leem finge que ele é só motivação barata? A resposta é a parte mais chocante da missão de Hill, e ela toca na sua dor mais profunda. Você foi intencionalmente mantido na dependência, a grande censura. Por que a verdade ameaça? Napoleon Hill enfrentou uma resistência brutal. Seus manuscritos foram rejeitados dezenas de vezes. As editoras diziam que o conteúdo era incompreensível para o público comum. Mas a verdade é outra. As ideias que ele trazia eram perigosas demais para o sistema. Imagine um mundo onde as pessoas descobrem que podem criar riqueza sem depender de governos, sem depender de heranças, sem depender da caridade ou de um chefe. Um mundo onde o poder está na mente de cada indivíduo desperto. Isso ameaça as estruturas que foram construídas justamente para manter a maioria na ignorância e no controle. O sistema não quer pessoas que ativam a frequência da abundância, quer trabalhadores obedientes que sigam ordens e não manifestem a própria realidade. O medo é a ferramenta de controle, e Hill estava dando o mapa para desativar essa ferramenta. Você se sente frustrado porque, no fundo, sente que foi traído. Sente que lhe esconderam o manual de instruções da vida, e esconderam mesmo. Hill sabia disso, e em cartas privadas escreveu que se sentia vigiado e que precisou reescrever capítulos inteiros para que o livro fosse finalmente aceito. Ele plantou uma bomba silenciosa de consciência na prateleira do mundo, a prova da conexão espiritual. Apesar de tudo, Pense e Enriqueça atravessou o século e continua vendendo milhões. Por quê? Porque ele não fala com o seu cérebro, ele fala diretamente com a sua alma. Mesmo o leitor mais cético sente, sem entender, que aquele livro carrega algo a mais. Não são os conselhos de negócios que fazem a mágica, é o campo energético que Hill codificou ali dentro. Ele ativa uma parte silenciosa e antiga da sua mente, a parte que conversa com o invisível e com a fonte da criação. A longevidade do livro é a prova de que o código do despertar é real. Ele não envelhece porque a verdade sobre a vibração da mente é atemporal. E nas próximas etapas, vamos decifrar como aplicar as seções mais ignoradas do livro para esmagar de vez esse pensamento proibido. Se você já se perguntou, eu li Pense e Enriqueça, mas por que diabos nada mudou? Agora você tem a resposta. Você não estava lendo um livro, estava lendo um espelho. E se você o leu com olhos comuns, viu apenas conselhos comuns. O objetivo de Hill não era que você raciocinasse mais. O objetivo era que você despertasse. O segredo do gênio. As ideias não são criadas, são recebidas. Hill não escondia isso. Em suas anotações mais íntimas, ele confessou que era guiado por uma força invisível. Ele falava sobre a sensação de que as ideias não eram criadas, mas sim recebidas. Hill acreditava que havia uma inteligência maior, um campo quântico, ou como ele chamava, a fonte de sabedoria universal, com a qual a mente humana pode se conectar. Ele dizia que os grandes gênios da humanidade, Edison, Lincoln, Sócrates, não eram mais inteligentes. Eles eram melhores sintonizadores. Isso atinge o seu sentimental, porque questiona a base da sua luta. Talvez você não esteja falhando porque é incapaz, mas porque está tentando criar a riqueza com o esforço, quando deveria apenas estar recebendo-a da fonte. A escritura em transe e o sexto sentido.
Hill revelou que, em certos momentos, ele escrevia em transe. Ele deixava as palavras fluírem, sentindo que vozes interiores ou consciências superiores ditavam partes do conteúdo. Para muitos, isso é loucura. Para nós, é a prova de que o livro é uma canalização do conhecimento invisível. Este processo culmina no princípio mais poderoso do livro, o sexto sentido. Ele diz que só quem dominou os outros 12 passos, quem limpou o medo e alinhou a frequência, pode compreendê-lo. O sexto sentido é a capacidade de sentir o invisível, de captar ideias, avisos e intuições diretamente do campo espiritual. É a sua intuição avançada, a conexão vibracional, que te coloca em harmonia com as forças do universo. A chave definitiva: pensar, não é raciocinar. Se o título é Pense e Enriqueça, o que é pensar? Hill destrói o conceito acadêmico. Pensar no contexto oculto de Hill não é raciocinar, é focar energia, é direcionar a consciência, é construir uma imagem mental com tal emoção intensa que ela se torna uma frequência poderosa que influencia o mundo externo. Hill camuflou isso, mas o que ele ensinou foi a usar o pensamento como um instrumento de criação quântica. Você está prestes a descobrir como o seu subconsciente se torna o portão final para essa abundância. E qual é a diferença crucial entre desejar a riqueza e manifestá-la? Se o pensamento proibido é o medo, então o seu antídoto não é só a fé, é a persistência. Hill sabia que dar a chave da criação quântica não era suficiente. O caminho não é fácil, e é aqui que a maioria de vocês se sabota, sentindo-se fraco e sozinho. A dor da sua procrastinação e da sua disciplina falha é o que vamos desvendar agora. A persistência. A ponte entre o sonho e a frequência firme. Você pensa que persistência é apenas continuar fazendo as coisas. Napoleon Hill avisa: você está errado. Para ele, a persistência é a ponte energética que conecta seu desejo com a realidade. Mesmo que você use a melhor fórmula de Hill, as dúvidas, o cansaço e o pensamento proibido, o medo, virão para tentar te derrubar. Quando você persiste, você está enviando uma mensagem irrefutável para o universo. Eu não vou mudar a minha frequência. Eu não aceito nada menos que o meu objetivo. Essa disciplina diária, essa recusa em desistir, fortalece seu subconsciente e transforma sua vibração em um sinal firme e poderoso. É um ímã que atrai não apenas oportunidades, mas o auxílio de recursos e ideias que você sequer imaginava. Sua luta não é contra a circunstância externa, é para manter a sua frequência elevada contra o ruído do medo. A armadilha da sabotagem mental. O pensamento proibido se disfarça em coisas sutis: a raiva passageira, o ressentimento antigo, a ansiedade de final de dia. Hill identificou que essas são as vibrações negativas que criam um campo energético que bloqueia a prosperidade. Ele chamava isso de influências negativas, e elas impedem sua mente de transmitir a frequência da abundância. Você precisa de um controle emocional rigoroso para neutralizar esses sentimentos e substituí-los pela gratidão e esperança. Essa é a verdadeira ação inspirada do livro. A mente mestra. Amplificação vibracional proibida. Hill percebeu que o poder individual é imenso, mas quando duas ou mais mentes se unem com um propósito comum, a capacidade de atrair riqueza é multiplicada exponencialmente. Ele chamou isso de mente mestra. A mente mestra funciona como um amplificador vibracional. Cada mente é uma antena, mas quando alinhadas em harmonia, elas criam um campo mental coletivo que é infinitamente mais forte. É por isso que os grandes magnatas andavam juntos. A dor de estar sozinho na sua jornada é real. Mas o segredo proibido é que estar perto de pessoas negativas, aquelas que vibram na reclamação e na dúvida, é o que diminui sua frequência e te afasta da abundância. O sucesso é um esporte coletivo no plano vibracional. Vamos finalmente desmantelar as crenças limitantes, os vírus que o sistema plantou em você e te mostrar como alinhar sua mente para a manifestação instantânea. Você já descobriu que o pensamento proibido é o medo,
Mas a dor invisível é que o seu próprio subconsciente foi transformado em um campo minado. Hill avisou: antes de construir a riqueza, é preciso limpar o terreno mental. As crenças limitantes, o vírus que sabota sua frequência. Suas crenças limitantes não são apenas ideias ruins. Elas são vírus mentais que foram instalados na sua mente, muitas vezes na infância, pela própria sociedade que lucra com a sua escassez. Frases como: dinheiro é sujo, eu nunca vou conseguir, ou ricos são corruptos, não são pensamentos. Elas são bloqueios de frequência que desviam seu sinal da riqueza. Elas fazem o seu subconsciente transmitir uma frequência de não mereço, e o universo, sendo um espelho perfeito, responde com a falta. É a autossabotagem no seu nível mais cruel. A dor de lutar contra si mesmo é a pior dor. Hill oferece a cura, um processo de autoanálise e reprogramação mental que envolve questionar a validade desses vírus e substituí-los com afirmações que você sente na alma. Dinheiro é uma ferramenta para o bem e a prosperidade. A repetição com emoção intensa é o que desintegra o vírus e restaura a sua frequência original de abundância. O ambiente, seu amplificador ou bloqueador de frequência. Hill enfatizava que o ambiente não é um cenário, é um amplificador energético. Tudo à sua volta, as notícias que você consome, os lugares onde passa o tempo e, principalmente, as pessoas, age como combustível para a sua mente. Conviver com indivíduos que vibram na reclamação, no medo e no pessimismo atua como um freio que diminui seu campo vibracional, tornando impossível manifestar a riqueza. Eles são a cápsula da escassez. Sua escolha consciente do ambiente é um ato de defesa vibracional. Você precisa de um círculo de fogo mental onde só entre quem eleva sua frequência. A lei da atração. Alinhamento total. O ponto culminante de Hill é que a lei da atração não é mágica, é coerência de frequência. Para que sua mente seja efetiva, mente, emoções e ações precisam estar alinhadas. 1. Mente. Pensamentos claros, livres de vírus. 2. Emoções. Sentimentos fortes de certeza e gratidão, a frequência da fé. 3. Ações. Passos consistentes, a persistência. Se você apenas pensa em riqueza, mente, mas sente medo, emoções e não age, ação, você está emitindo um sinal confuso. A dor é a incoerência. A verdadeira prosperidade só chega quando essa tríade cria uma frequência potente e coerente que o universo reconhece e responde. É hora de parar de enviar sinais mistos. Se você chegou até aqui, parabéns. Você acabou de desvendar a verdade proibida por trás de pense e enriqueça. Você não recebeu apenas conselhos, você recebeu a chave mestra para a soberania da sua mente. A sua dor, a frustração de não manifestar, de se sentir travado, de recuar no último momento, não era falha de caráter. Era o pensamento proibido, o medo, e a sua incoerência vibracional agindo como um agente duplo dentro da sua cabeça. O sistema venceu até agora porque ele te convenceu de que o poder estava fora de você. O último ensinamento, seu poder inviolável. Hill não queria que você fosse um trabalhador obediente, ele queria que você fosse um criador desperto. O seu sucesso, a sua saúde, os seus relacionamentos, tudo isso depende de um único fator: o domínio total da sua mente como transmissora de frequências poderosas. Você não está esperando a sorte. Você está esperando a permissão da sua própria mente para sintonizar no canal da abundância. Lembre-se disto: a verdadeira riqueza não é ensinada, ela é despertada, e ela só desperta em quem está vibrando na frequência certa, livre dos ruídos do medo e da escassez. O seu sucesso, a sua saúde, os seus relacionamentos, tudo isso depende de um único fator: o domínio total da sua mente como transmissora de frequências poderosas. Você não está esperando a sorte. Você está esperando a permissão da sua própria mente para sintonizar no canal da abundância. Lembre-se disto: a verdadeira riqueza não é ensinada, ela é despertada, e ela só desperta em quem está vibrando na frequência certa, livre dos ruídos do medo e da escassez. Sua luta final não é contra a crise ou contra a concorrência. Sua luta
É para manter a coragem, a frequência da fé, e a persistência, a frequência da coerência, elevadas, mesmo diante dos maiores desafios. A escolha é sua. O portal da abundância. Hill plantou a bomba de consciência. Agora ela explodiu na sua mente. Você viu que pense e enriqueça é um espelho. Até este momento, ele refletia a confusão. A partir de agora, ele reflete a clareza da sua frequência. A única coisa que te separa da vida que você sempre desejou é a decisão consciente de não mais tolerar o pensamento proibido, de se alinhar com a fonte e de sustentar essa frequência, não importa o que aconteça. O portal para a dimensão da abundância está aberto. A escolha de atravessá-lo e sustentar o novo nível de vibração é inteiramente sua. Você chegou ao ponto em que a verdade é inegável, mas a sua maior armadilha ainda está à espreita. A paralisia na beira do abismo. É aqui que a maioria das pessoas, mesmo após ouvir o segredo, falha. Você finalmente entende que o medo, o pensamento proibido, é a frequência de destruição. Mas por que, mesmo sabendo de tudo isso, você ainda hesita em dar o primeiro passo grande? Por que você diz, eu quero, mas no dia seguinte, a rotina e a inércia te arrastam de volta para a mediocridade? A dor da estagnação é o resultado de uma confusão fatal que Hill tentou evitar. O mito da visualização estática. Quase todos os gurus modernos ensinam a visualizar. Mas Hill, através de sua conexão com a fonte, percebeu a diferença abissal entre desejar e manifestar. Desejar é um pensamento isolado, é uma imagem estática, é como ter um mapa na mão, mas continuar sentado. O desejo sem emoção e sem ação tem peso zero no campo quântico. Manifestar, a ação inspirada, é a prova física da sua nova frequência. É quando o seu desejo se torna tão carregado de fé, certeza emocional, que ele te impulsiona para uma ação que parece inspirada. A ação inspirada é aquela que não exige esforço de vontade. Ela flui, porque seu campo vibracional a está puxando para a realidade. É o universo respondendo à sua coerência. Seu coração sente essa traição. Você sabe que está desperdiçando dias, semanas, meses, porque está esperando a motivação, quando deveria estar apenas agindo para provar ao seu subconsciente que a nova frequência é real. Não morra com a música. Dentro de você, Hill nos alertou sobre a lei do hábito da inércia. O pensamento proibido, o medo e a dúvida adora a inércia. Ele te mantém confortável, ocupado com o insignificante, para que você nunca tenha tempo de pensar no que realmente importa. Este é o momento de encarar a verdade sentimental. Se você não agir, agora, com a clareza que tem, você será mais uma pessoa que morreu com a música dentro de si. Morreu com o mapa do tesouro na mão, mas sem a coragem de cavar. Você recebeu o código. Você sabe que o poder é seu. Não há mais desculpas externas. Seu único inimigo é a inércia do seu próprio medo. A verdadeira prosperidade não virá quando você se sentir pronto. Ela virá quando você fizer a escolha final de agir, transformando o pensamento em frequência e a frequência em matéria. Chegamos ao fim da jornada. Você não assistiu a um vídeo de autoajuda. Você foi iniciado no código proibido de Napoleon Hill. Você descobriu que o pensamento proibido, o medo, é o vírus que anula todas as suas afirmações e visualizações. Seu subconsciente é o transmissor quântico que atrai exatamente a frequência que você emite. A riqueza não é alcançada, ela é sintonizada através da coerência entre mente, emoção e ação. A verdade é que Hill lhe deu a chave, mas ele sabia que o passo mais difícil não é ler o livro, mas sim sustentar a nova frequência quando o mundo te puxa para baixo. Ele sabia que a inércia do medo é poderosa e tentará te sabotar amanhã de manhã. Este é o momento de fazer a escolha definitiva. Você pode pegar esta informação, tratá-la como apenas mais um vídeo e voltar a ser refém do seu medo, vivendo na frequência limitada que te trouxe até aqui. Ou você pode decidir que hoje é o dia em que o pensamento proibido morre. A ponte para a dimensão da abundância. A sua prosperidade está esperando por você do outro lado dessa decisão.
O sucesso não é um destino, é um estado vibracional contínuo. Para mantê-lo, você precisa de um campo de energia que neutralize o medo, que reforce sua fé e que te lembre diariamente do poder inviolável da sua mente. Eu te convido agora a fazer parte do Círculo dos Despertos. Se você está pronto para aniquilar o pensamento proibido, para dominar sua frequência e para construir uma vida onde a escassez não tem mais poder. Se você está pronto para não apenas sonhar, mas viver a manifestação, então faça a única escolha que o seu eu futuro te agradecerá. Inscreva-se agora no canal Dimensão da Abundância. Ative o sininho para que o nosso próximo vídeo seja o seu escudo vibracional contra o medo. Junte-se a esta comunidade que está determinada a viver na frequência que Rio tentou nos entregar. Sua transformação não termina aqui, ela apenas começou. A dimensão da abundância te espera. Clique e junte-se a nós. Até o próximo despertar.